Oi, gente, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais um devocional aqui no Além da Canção. E seguimos assim, gente. Assim, com toda essa nasalização, né? E por isso também que deu uma desandada aqui nos vídeos do canal. Estamos aqui, gente, com uma neném bem grande. Não sei quem não me acompanha no Instagram, né, gente? Temos uma grávida aqui, tá bem grandona a barriga. E aí a gripe veio bem forte, mas já está passando. A gente vai se reorganizar, inclusive, com algumas coisas aqui no canal até para a chegada dessa neném, mas ainda demora. Essa neném chega em setembro, se Deus quiser. Mas só para ir te avisando que tem uma grávida aqui, por isso que às vezes as coisas desandam, né? Simbora ler João 11, um capítulo muito importante de João. Não que os outros não sejam, mas você vai entender ao longo da nossa conversa porque João 11 é tão importante. Se você já fez a leitura, continua assistindo o vídeo. Se você ainda não fez, pausa o vídeo. É sempre muito importante você fazer essa leitura que eu te indico para você fazer. Se você já puder vir aqui para o canal com a leitura feita, melhor, né? Mas é a maneira de te situar, porque eu dou um apanhado muito geral. E aí você pode saber a história em detalhes lendo, né? Não deixe de ler a Bíblia, eu não posso ler por você, tá? Eu posso te ajudar a somar, mas você precisa ler a palavra de Deus. Existem coisas que eu vou compartilhar com você, de aprendizado, até de revelações da parte de Deus, mas existem outras coisas que o Senhor vai revelar através da sua leitura a você. Então, não perca essa oportunidade de ter ainda mais intimidade com o Pai e com a sua palavra. Amém? Então faz a leitura se não fez e volta para a gente compartilhar. Então vamos lá. João 11, como já dito, é um dos capítulos mais importantes do Evangelho segundo João, né? Até porque só ele narra essa história também. E é muito importante porque por trás desse grande milagre, né, que foi a ressurreição de Lázaro, aí você pode dizer, Cláudia, mas Jesus não ressuscitou só Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva, né? Existem outros casos de ressurreição que Jesus fez, mas esse é muito importante porque Lázaro já estava morto fazia 4 dias e nós estamos aqui em um texto, um livro escrito por João já idoso. É João, já lá no futuro, ele está contando uma história, narrando uma história do que ele viu, do que ele foi testemunha, do que ele participou, para que a igreja a quem ele pastoreava, lá em Éfeso, tivesse mais argumentos contra seitas, heresias e movimentos que estavam sendo levantados contra o cristianismo. Esse é uma das grandes motivações de João para escrever o Evangelho segundo João. E é a partir do milagre de Lázaro que acontece como se fosse a gota d'água em todos esses fariseus, sacerdotes que a gente vem lendo desde praticamente do primeiro capítulo, que estão perseguindo Jesus. Para que eles, de fato, decidam matar Jesus. É a partir do 11. Claro que é como se fosse um copo já vem sendo cheio aí. As pessoas já estão chateadas com Jesus, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Enfim, né? Apesar de eles não cumprirem a lei como eles deveriam e de demonstrarem esse falso zelo, aqui é a gota d'água para eles. Ao invés de ser o ápice para eles crerem em Jesus, é o contrário. É aqui que mais do que nunca eles decidem, vamos matar Jesus. Então vamos continuar aqui no apanhadão geral. O que acontece em João 11? João 11 acontece a cura de um dos melhores amigos de Jesus, que é Lázaro. A cura não, gente, a ressurreição. Como é que começa a história sendo contada? No verso 1, né, ele fala sobre um homem chamado Lázaro, que era de Betânia, aldeia de Marta e Maria. Deixa eu trazer um adendo importante. No verso 2, João explica quem é essa Maria. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mas olha que interessante. Nós estamos lendo o capítulo 2 de João 11, e essa história a que João se refere vai ser narrada por João em João 12. A gente leu João 11, 2. A gente vai contar, a gente vai saber da história em detalhes de quando Maria lavou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, no capítulo 11. Aí você pode, quando chegar no 11, dizer, mas João já tinha citado ela. É que João está contando uma história para a sua igreja, para as pessoas. A carta inicialmente é endereçada para a sua igreja, né? O propósito de João era um e o de Deus era muito maior, que a gente estivesse lendo, estudando e sendo alimentados por ela hoje. Mas a história da mulher que ungiu os pés de Jesus com os cabelos era uma história conhecida da igreja. Então ele se
para definir quem é Lázaro, quem é Marta, quem é Maria, ele aponta: esse Lázaro é irmão daquela Maria. Só para te situar com essa informação, tá? Pra você não ficar perdido, tá bom? Então o que acontece? Marta e Maria mandam chamar Jesus porque Lázaro está enfermo. O texto deixa claro que Jesus amava muito aquela família. Marta, Maria e a Lázaro, né? Os outros evangelhos falam e narram de histórias quando Jesus ia visitar os três irmãos, e inclusive Maria ficava aos pés de Jesus ouvindo, e as pessoas até têm uma crítica sempre a fazer a Marta, né? Mas eu admiro a maneira de Marta adorar Jesus. Tanto que no 12, quando a gente chegar no capítulo 12, você vai ver que ela continua servindo a Jesus com o seu trabalho, né? Tem gente que acha muito Marta desviada. Claro que Jesus deu uma repreensão nela, não é? Mas é só a questão de prioridades, é só porque, quem sabe, ela se excedeu em alguma coisa, mas ela não muda isso nela. Mesmo depois da ressurreição de Lázaro, que é uma coisa que vai acontecer lá na frente, ela continua servindo a Jesus com seus dons, que é o dom da hospitalidade. Então o que é que acontece? Jesus demorou aí, mesmo amando aquela família muito, 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 Jesus demora 2 dias para sair de onde ele está. Quando as pessoas contam para ele que Lázaro está enfermo, ele fala: essa doença de Lázaro não é para a morte, mas é para que o nome do meu Pai seja glorificado. Depois de dizer isso, ele fala: vamos voltar para a Judéia. E os discípulos ficam impressionados com essa decisão de Jesus. O verso 7 fala, o verso 8, os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. O Senhor quer voltar para lá? Nós temos acompanhado aqui nos devocionais que as pessoas querem pegar pedras para atacar em Jesus na Judéia. Aí Jesus fala no verso seguinte: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém anda na luz do dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Existem N estudos neste texto e nesse enunciado de Jesus. Mas um deles, para a gente não ficar perdido aqui, e eu acho que se aplica muito bem, aqui eu sempre digo para vocês que eu trago informações, mas é bom você estudar e pesquisar ainda mais. Mas é como se ele estivesse dizendo assim: eu ainda estou andando na vontade do meu Pai. Eu estou andando na luz da vontade do meu Pai. O dia, né, esse dia, que era o dia do seu ministério aqui na Terra, ele poderia estar se findando, mas enquanto ele estivesse andando na luz da vontade do seu Pai, ele não seria, as pessoas não conseguiriam colocar a mão nele, assim como não conseguiram nenhuma vez. Vocês já viram aqui, né? Jesus se oculta, Jesus sai do meio deles, eles tentaram pegar Jesus, mas não conseguem. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora dele. Então é mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. Se eu estou andando na luz da vontade do meu Pai, eu não tenho medo de ninguém, eu posso ir, eu posso voltar. Porque a luz da vontade do meu Pai é que clareia o meu caminho e é ela que vai me proteger de quem quer que seja. E aí ele volta e repete para os discípulos que Lázaro estava dormindo, mas que ele iria... Aqui, vamos ler para a gente não se atrapalhar. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. É o verso 11. Os discípulos estão meio perdidos com as palavras de Jesus e falam assim: mas se ele está só dormindo, Senhor, o 12, se dorme, estará salvo. Aí Jesus tem que explicar. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que falava sobre o repouso do sono. Então Jesus diz claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês eu me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Vamos até ele. Aí, gente, parece meio contraditório, mas Jesus, o Senhor está feliz porque Lázaro morreu? Ele sabia o propósito por trás daquilo. Era muito maior, seria muito mais fácil curar. Mas Jesus quer provar que ele é filho de Deus de maneira ainda mais grandiosa. Haviam histórias, né, e crenças até de que as pessoas poderiam voltar à vida depois de alguns dias. Se eu não me engano, era depois de 3 dias. E aí Jesus quer que esse tempo passe para que as pessoas tenham de uma vez por toda a certeza de que Lázaro estava de fato morto e de que quando Jesus chega lá, o que acontece de fato é uma ressurreição impossível de se duvidar, né? De fato, o Senhor traz à vida alguém que havia morrido já havia 4 dias. Aí Tomé fala: então vamos lá. Aí ele fala assim: Vamos também nós para morrer com o mestre, porque Jesus fala que vai lá para a Judéia, né? Então eles falam: então vamos morrer, né? Tomé, gente, não dá para entender Tomé, né? Uma hora crê muito,
uma hora crê com um tomzinho assim de não sei o que, não dá pra entender também, né? Num texto não dá pra gente concluir. Mas ele é muito parecido comigo, com você, é humano, né? São pessoas humanas. E aí, gente, passam os dias e Jesus chega até onde está o túmulo de Lázaro, né? E, na verdade, ele vai se aproximando, né, da cidade, e as pessoas nesse período estão indo visitar Marta e Maria. Lázaro já morreu, né? Como a gente sabe, porque passou o tempo, Jesus não foi, Lázaro agora morreu. E aí, quando Marta fica sabendo que Jesus está chegando, ela vai se encontrar com ele, ela não espera ele chegar em casa. E no 21 fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Nós temos aqui de novo uma Marta que crê muito em Jesus. Quando ela comenta com ele sobre se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, há uma insatisfação e uma decepção da parte dela, mas há uma declaração de fé também. Apesar de ela não saber ainda que Jesus tem poder para ressuscitar Lázaro, porque é um milagre inédito, né? Mesmo depois de 4 dias, há uma declaração de fé muito grande, mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. É interessante que parece meio profético isso aqui dela, apesar de ela não saber, porque, ó, o verso seguinte, seu irmão vai ressuscitar. Marta, eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E ele fala, eu sou a ressurreição minha vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus se dirige a ela. E ela fala assim, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então a gente tem aqui, gente, no meio da dor, de uma provação, de uma decepção, uma declaração de fé. Marta não consegue não crer. A morte do seu irmão não tira dela a confiança que ela tem em Jesus. Não é bonito isso? Ela não foi atendida do jeito que ela queria, na hora que ela queria. Ela está decepcionada, mas ela ainda crê nele. Mesmo sem saber o que vai acontecer. Ela acha que Lázaro só vai ressuscitar no último dia. Mas ela crê em Jesus. Isso ninguém tirou dela. E aí, ela vai para casa, encontra a Maria, que está lá com alguns visitantes que foram lá para consolar ela, e fala, olha, o mestre está chamando você. Ela chega até Jesus. Você tem uma visão diferente de Marta, com essa postura dela, porque ela chega, ela não fala, ela se prostra, ó. Jesus, quando Maria chegou, verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se a seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Há uma humilhação, há um choro, Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Há uma perturbação, um incômodo. Jesus já sabia o que ia fazer. Gente, é uma dualidade que há em Jesus aqui, porque ele é 100% Deus, mas ele tem os mesmos sentimentos do homem também, né? Então é uma perturbação aqui, eu acho que é uma inquietação e talvez uma ansiedade, e ele já pergunta onde o puseram. Senhor, venha ver. Eles responderam, Jesus chorou. E de novo, existem muitas questões em torno desse choro de Jesus, porque de novo, a humanidade, chorar é muito humano. E as pessoas querem saber por que Jesus chorou, né? A gente só vai saber naquele dia. Alguns acham que foi devido à incredulidade do povo, outros acham, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Ele ia curar, ele ia ressuscitar Lázaro. Existem N questões, mas esse choro de Jesus, ele é muito significativo, né? E João achou por bem de narrar esse choro. E, enfim, e aí, justamente porque ele chora, as pessoas que não estão entendendo a motivação do choro de Jesus falam, vejam o quanto ele o amava, né? Será? Aí as pessoas comentam, né? Mas se ele abriu os olhos do cego, será que não podia fazer com que Lázaro não morresse? E existe gente criticando também, né? E aí Jesus vai até o local do túmulo, manda tirar a pedra, como você já sabe. E a Marta fala, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. E ele fala, eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus. Gente, eu acho isso aqui, essa frase aqui, essa afirmação de Jesus, muito ligada àquela pergunta que ele fez lá atrás. No 26, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso?
Ela disse, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. E aí lá na frente Jesus pergunta, eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então, provavelmente, esse crer de Marta também foi, como é que eu posso dizer, algo que motivou com que Jesus operasse esse milagre. Claro que a motivação principal era que Deus queria que Jesus provasse através desse milagre que ele era o Filho de Deus. Mas ele ligou com aquela resposta que Marta deu lá atrás, né? Então Jesus faz uma oração, Pai, graças te dou, é o 41, tá, gente? E agora vamos pro 42. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão que está aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. Ele fala direto com o pai dele, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. É como se Jesus estivesse dizendo assim, não é sempre que eu oro e falo com o Senhor assim. Eu estou falando diretamente para que essa multidão aqui me ouça e creia que o Senhor me enviou. E depois de dizer isso, disse Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus disse, desamarrem-o e deixe que ele vá. Muito interessante porque as pessoas que já visitaram o túmulo de Lázaro, gente, eu não fui para Jerusalém ainda, inclusive tenho muita vontade, falam que esse túmulo é meio que como se fosse uma gruta descendo. Então é algo muito sobrenatural a maneira com que Lázaro veio, né? E ainda mais com mãos e pés e rosto atados e tal. Por isso que é tão surpreendente. Muitos dos judeus 45 creram nele, porque viram o que Jesus fez, né? E é justamente a partir do 45 que há um plano para matar Jesus. Eles decidem matar Jesus. Aí vejam, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas também a própria nação. E aí, o Caifás, gente, ele fala uma afirmação muito profética, sem nem saber. Mas um deles, 49, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vocês não sabem de nada, nem entendem o que é melhor para vocês, que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ele está falando sobre o povo dele, sobre o povo de Israel. Mas Jesus vai morrer por todos nós. Então, essa afirmação de Caifás é uma afirmação muito poderosa e nem ele faz ideia do poder dessa afirmação. E aí o texto encerra, né, que estava próximo da Páscoa, festa importante. Na verdade, Jesus se retirou dali, né? Jesus foi para o deserto porque, de fato, as pessoas estavam procurando ainda matar Jesus e não havia chegado a hora de Jesus, né? Jesus foi para uma cidade próxima a Efraim, né? Uma cidade chamada Efraim, que era vizinha ao deserto, e ficou lá com os seus discípulos. Estava próxima à Páscoa, e lá as pessoas também procuravam Jesus, sabe? Jesus queria ficar mais ou menos perto de Jerusalém, porque a Páscoa estava perto. E aí, quando chegou o período da Páscoa, vocês acham que ele vai vir à festa? As pessoas questionavam isso. E os principais sacerdotes e fariseus, os 57, haviam ordenado que se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para que pudessem prendê-lo. Então aqui, de fato, de verdade, vai acontecer a grande... estamos indo para os capítulos finais do ministério de Jesus, motivados pelo grande milagre que foi a ressurreição de Lázaro. E o que é que a gente tem de lição nesse texto tão importante, além de todas essas que a gente já viu? É que mesmo sendo amigos de Jesus, é uma das primeiras lições, nós iremos passar por dias difíceis, assim como Marta, Maria e Lázaro. Você tem noção de que alguém comer na tua casa, dormir, acordar, ser teu amigo, te ensinar, e aí na hora que você mais precisa, parece que ele te deixou. Mas estar perto de Jesus não nos isenta de termos dias difíceis. Assim como eu e você, a gente conversa com Jesus, a gente ora, a gente canta, mas isso não nos isenta de ter dias difíceis. O que importa é que ele não vai nos abandonar. Por mais que pareça, ele não nos abandonou. Há um propósito. E é justamente a lição 2. Porque a maioria dos processos que a gente vive são para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Isso é muito contraditório e às vezes é difícil de entender. E eu sei que não são
todos os processos, tá? Existem alguns processos na minha e na sua vida que estamos vivendo como consequência das nossas escolhas, mas outros processos são, de fato, o Senhor utilizando-se da nossa vida para que o nome dele seja glorificado, para que a nossa fé amadureça, para que outras pessoas sejam amadurecidas através da nossa história, para que outras pessoas aceitem a Jesus através da nossa história. Então, há um propósito. E é por isso que, como amigos de Jesus, como melhores amigos dele, devemos entender isso. Se estamos passando por um vale hoje que não estamos entendendo, há um propósito. Não estamos entendendo hoje, mas amanhã iremos compreender e agradecer. Outra lição que eu vejo, apesar de, como eu já falei no começo, não ser contra a maneira como Marta é, porque é a maneira dela ser, a gente vai ver no próximo devocional a respeito disso também, é que a nossa abordagem com Jesus pode fazer comover o coração dele. Maria se prostrou. E é justamente depois da abordagem de Maria que Jesus se perturbou, né? Que Jesus se comoveu. Então, que eu e você possamos ter a maneira correta de nos aproximarmos de Jesus. Tem gente que acha que tem direito de exigir alguma coisa da parte de Deus. Quando eu era criança, as pessoas diziam assim, eu coloquei Deus no canto da parede. Isso não existe, gente. Ninguém coloca Deus no canto. Que dó da gente, sabe? Mas mesmo que você ache que não mereça aquilo que você está vivendo, mesmo que você ache que está vivendo uma injustiça, tenha uma abordagem de que no fim das contas você é pecador, você é falho e de que você precisa se humilhar diante do seu Deus. Gente, a gente não consegue nada sendo soberbo, a gente precisa de Jesus. Então que a nossa abordagem ao nos aproximar de Jesus seja o mais prostrados possíveis, porque assim a gente pode antecipar, a gente pode comovê-lo, né? Não é maneira de quebrar o coração. Jesus já sabe o que vai fazer na minha e na sua vida, mas é melhor que a nossa abordagem seja mais suave, para que a gente se surpreenda ainda mais com aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. E, no fim, eu quero lembrar para você o que eu sempre falo aqui nesses devocionais. Jesus é Deus. Ele ainda faz milagres. Ele ressuscita, ele cura, ele sara, ele abre portas. Continue pedindo a ele aquilo que você precisa. Claro que a gente não serve a Jesus só por aquilo que ele tem para nos dar, no sentido financeiro, no sentido material. A gente serve a ele porque a gente entendeu o tamanho do sacrifício e privilégio que nós temos de ter vida eterna. Mas não deixe que esse tempo, que essa modernidade, que esse tempo que a gente está vivendo de tantos... A gente tem tanto charlatão. Eu mesmo sou uma das pessoas, gente, que tenho muita dificuldade neste tempo que estamos vivendo, até de pedir alguma coisa para Jesus que eu não me sinto digna, não me sinto merecedora. Às vezes, tanta gente contando sobre milagres e a gente sabe que são charlatões ou operando milagres fingidos. Isso me deixa um pouco constrangido até de pedir alguma coisa para Jesus, mas não deixemos que isso aconteça. Eu tenho orado muito a respeito disso, o Senhor tem tirado isso do meu coração, eu quero compartilhar com você. Continue clamando por milagres, continue crendo nos milagres e milagres inéditos, assim como aconteceu na vida de Marta, Maria e Lázaro. Ele tem um milagre inédito para a sua vida. Não deixe que o mundo arranque essa fé e essa confiança de você. Não deixe que a situação mais difícil da sua vida arranque essa fé de você. Comporte-se como Marta, que mesmo na dor, mesmo no dia difícil, disse, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio no poder que o Senhor tem. Amém? Vamos orar? Que esse devocional foi embora, né, gente? O maior desse canal. Obrigada, Pai, pela tua palavra, pelo teu cuidado, pelos teus milagres, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem propósitos insondáveis. Obrigada porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Obrigada porque o Senhor tem milagres inéditos para nós. Obrigada porque o Senhor nos ama da maneira que nós somos, mesmo com as nossas diferenças. O Senhor nos ama a cada um de modo especial. Nos ajuda a continuar crendo em Ti. Não deixe que o mundo arranque nossa fé. Não deixe que nada nos afaste do propósito que o Senhor tem para nós e que tenhamos calma para esperar e entender os processos que o Senhor tem na nossa vida. Nós te agradecemos pela Tua companhia, pelo Teu milagre, porque o Senhor nunca nos abandona. Te agradecemos pelo milagre que o Senhor já vai realizar na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém e amém. Deus abençoe você. Eu quero só deixar a indicação desse livro aqui, que chama Conspiração Gnóstica. Eu li há muitos anos e ele é uma ficção baseada justamente no Evangelho de João. É um livro da CPAD. E ele conta como se fosse o velhinho João escrevendo o Evangelho segundo João e fala muito sobre a motivação por trás da escrita do Evangelho segundo João. Então, se você quiser ler, não sei se você gosta de ler assim e tal, eu vou deixar escrito aqui o nome aqui embaixo, mas chama Conspiração Gnóstica, publicado pela CPAD. Deus abençoe, um beijo e até o próximo vídeo.